Cresci ouvindo as pessoas mais velhas dizerem do perigo de nos mantermos alienados, ou seja, desconectados, não acompanharmos o que está acontecendo no mundo, né? E sabemos que isso sim pode ser danoso para alguém que vive num contexto social e não de forma isolada. Mas será que o único perigo é não acompanhar as novidades? Ou será que existe o outro lado da moeda? Eu quero te mostrar, biblicamente, o outro lado da moeda, o perigo das novidades. Este é o assunto da nossa conversa agora. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje na Praça do Centro Cívico de Boa Vista, capital do estado de Roraima, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Atos 17, 19 a 21, temos parte de um relato de quando o apóstolo Paulo estava pregando em Atenas e anunciava tanto Jesus como a ressurreição. E o texto sagrado, referindo-se a ele, diz: então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece, diz o verso 21, que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, a Bíblia diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Não é à toa que nós temos o registro do comportamento desses atenienses. E a Bíblia diz que eles não se ocupavam de outra coisa, a não ser de dizer e de ouvir as últimas novidades. Quando Paulo aparece pregando Jesus e a ressurreição, há um interesse, porque eles se alimentam de novidades, eles precisam de coisa nova e vão ouvir a exposição de Paulo. O problema é que eles não têm interesse apenas pela mensagem do Evangelho, eles têm interesse por qualquer coisa. É por isso que a cidade está cheia de ídolos, de deuses, porque tudo que vai chegando simplesmente ia sendo agregado às crenças deles. E nós precisamos entender que mesmo na época onde não havia jornais, onde não havia revistas, onde não havia cobertura de mídia, né, dos canais de televisão e nem a internet como temos hoje, o ser humano sempre foi parecido no seu comportamento. Anseio de ouvir as novidades. Eles diziam: que nova doutrina é essa? Nós queremos saber o que você ensina. Por quê? Eles se dedicavam demasiadamente às novidades. E é a respeito disso nós queremos falar. O perigo das novidades. Na verdade, não são as novidades que representam um perigo, e sim o anseio por elas. Quando olhamos hoje em dia, na verdade podemos dizer que a coisa não mudou, né? A mídia sempre se alimenta de uma nova notícia. E muitas vezes casos importantes que deveriam continuar sendo alimentados, logo serão esquecidos quando se tornam mais do mesmo. Agora, o que esse comportamento que massivamente é despejado sobre cada um de nós, e a gente pode dizer literalmente dia após dia, o que é que ele tem produzido? Como isso pode me afetar, né, ou te afetar em relação às questões espirituais? Atualmente, há um transtorno cujo principal sintoma é a ansiedade, sendo denominado por muitos, né, com as siglas que no inglês formam a palavra FOMO, F-O-M-O, que é Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder algo, né? As pessoas dizem que o medo de não acompanhar as atualizações, eventos, né, compele as pessoas a se manter nas redes sociais cada vez mais tempo, né? Essa indústria que fomenta o uso das redes sociais, ela tem um propósito de manter as pessoas cada vez mais presas, até porque vivem da publicidade. E nós precisamos parar para pensar no que isso significa. Mais do que tempo perdido, da má mordomia, do gerenciamento do tempo, né? Como isso pode nos afetar espiritualmente. Quem vive de novidade precisa saber o que está acontecendo. E normalmente essas pessoas não se preocupam em ouvir os dois lados. E esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, né? Em Atos, no capítulo 10, nós temos o apóstolo Pedro pregando na casa de Cornélio, a porta do evangelho aberta aos gentios, uma das melhores e mais extraordinárias notícias que poderia chegar à igreja, há de chegar em Jerusalém, e ela chegou depressa, antes mesmo do apóstolo Pedro voltar para casa. Mas quando ele chega, a palavra de Deus nos mostra, né, que havia uma grande confusão. As pessoas estavam já julgando Pedro, julgando o seu comportamento, porque de acordo com a tradição dos judeus, os ritos da lei do Antigo Testamento de Moisés, ele, enquanto judeu, não poderia ter entrado na casa, muito menos comido com gentios. Pedro precisa explicar o que aconteceu. Na verdade, Atos capítulo 11, né, mostra que quando o apóstolo Pedro chega, a Bíblia diz, o arguiram, contenderam com ele.
Mas o verso 4 diz assim, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Ele vai dizer, eu estava orando, Deus me deu essa visão. Enquanto eu tentava entender a visão, o Espírito Santo me disse que homens haviam chegado, que era para eu ir com eles, nada duvidando. O homem que os enviou, Cornélio, um anjo, apareceu para eles, dizendo que deveria me chamar, porque eu diria palavras mediante as quais eles seriam salvos. Então, enquanto eu anunciava a Cristo, caiu sobre eles o Espírito Santo, como nós no princípio. E a Bíblia termina esse relato no verso 18, dizendo que os demais, ao ouvirem isso, se acalmaram, glorificaram a Deus. Quando nós falamos de comunicação, seja no casamento ou qualquer ambiente, a gente sempre destaca isso. Sempre existem dois lados. Quem levou a notícia não estava necessariamente mentindo. Pedro tinha mesmo entrado na casa, né, de gentios e comido com eles. Mas ele não tinha a versão completa, ele não tinha todos os fatos. Isso gerou muita confusão. E eu percebo nos dias atuais, né, que nós corremos um grande perigo quando no anseio de novidades, qualquer versão que chega é bem-vinda e nos alimentamos dela. Provérbios capítulo 18, verso 13 diz, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Muitas vezes nós nem indagamos a outra parte sendo acusada ou mencionada de algo e já temos a resposta para ela antes de ouvi-lo. A Bíblia mostra que esse comportamento não apenas é tolice, mas é vergonha. Por quê? É parte de um mecanismo, de um estratagema maligno, né, usado por Satanás para gerar cada vez mais confusão, não apenas entre as pessoas, mas mesmo no reino de Deus. Eu costumo dizer que até os romanos, parte de um império de grande impiedade, cruel, instituiu a crucificação, uma das formas mais cruéis de tortura que precedia a morte e a execução. Eles agiam melhor do que isso. O governador Festo afirmou em Atos 25:16, eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Eles tinham esse bom senso de dizer como é que nós vamos ouvir uma parte só, não ouvir a outra, estabelecer um julgamento a respeito daquela questão. E olhando para as Escrituras, o mesmo princípio é sustentado. Provérbios 18:17, o mesmo capítulo do versículo mencionado anterior diz, o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem outro e o examina. Eu lembro que no início do ministério eu dizia para minha esposa, quando formos aconselhar casais, você vai ouvir um cônjuge dar toda a razão. Depois você ouve o outro, você dá toda a razão. Só que não tem como os dois terem toda a razão. Nós precisamos saber, né, como lidar com essas questões. Então, para que não sejamos injustos com ninguém e nem entremos no terreno da tolice, da vergonha, nós precisamos ser mais cautelosos. E essa é a primeira área onde tropeçamos. A segunda é a questão dos mexericos. Em Levítico 19:16, a Escritura diz, não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Mas o mexeriqueiro não estava necessariamente querendo matar, não fisicamente, mas muitas vezes o mexerico tem trazido ruína às pessoas e a muita gente. Nós temos uma declaração no Novo Testamento que não é nada diferente dessa da lei de Moisés do Antigo Testamento. Tito capítulo 3, verso 2, né, há uma orientação clara a todo discípulo de Jesus, que não difamem a ninguém. Paulo está dizendo ao seu discípulo, oriente os crentes a agirem dessa forma, que não difamem a ninguém. Difamar é atribuir má fama, né? Isso significa falar mal. Nós percebemos que quando falamos de ouvir o outro lado, né, há pessoas que até têm o bom senso de dizer, não vamos atacar, não vamos acusar, não vamos sair falando, vamos esperar o outro lado falar. Né? Agora, você vai ver Pedro falando, diante de quem? Diante de uma liderança. Você não vê o apóstolo Pedro reunindo um público para falar. Você vê Paulo várias vezes fazendo defesas e até enfatizou esse direito. Quando foi preso em Filipos de forma injusta, sem julgamento, e depois as autoridades dizem, tá bom, pode ir embora. Ele diz, pode ir embora coisa nenhuma. Vocês violaram meus direitos, quebraram a lei, agora está assim? Não, vão vir se retratar publicamente. Então Paulo entendia o que era o direito, defendia, inclusive em relação à defesa. Mas diante de quem? Na maioria das vezes, perante autoridades, não do público. Atualmente, nossa geração fez da internet o fórum de toda discussão. Um dia desses, sendo atacado e difamado por alguém, uma pessoa soube que havíamos entrado com um processo na justiça. Falou, mas em vez de se defender, você processou? Falei, de acordo com o Código Civil, essa difamação é crime. Se alguém rouba o seu carro, você vai fazer vídeo na internet ou um boletim de ocorrência na delegacia? Ele falou, o BO. Eu falei, se alguém invade sua propriedade, você vai gravar vídeo na internet ou vai resolver isso de acordo com os trâmites legais? Ele falou, sim.
Eu falei, por que que hoje difamação deixou de ser crime e nós vamos tentar simplesmente fazer da internet o fórum, com pessoas que jamais estarão alimentadas o suficiente, principalmente na sua sede, para poder fazer o julgamento justo. Então, nós temos entrado no terreno dos mexericos. E alguém falou, mas quem cala consente. Eu falei, será? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando difamado, não revidava com difamação. Quando ultrajado, não ultrajava, não se achou pecado da sua boca. A Bíblia diz que ele se entregava àquele que julga retamente. Prefiro muitas vezes o silêncio da internet do que errar na escolha do fórum. Prefiro confiar no meu justo juiz, prefiro tratar diante das autoridades do que fazer um circo diante de qualquer situação que apareça. Agora, terceiro e último lugar, e rapidamente terminamos. O que estamos alimentando com esse comportamento? Além de uma desordem psicológica, de uma perturbação para a sociedade, né, espiritualmente. Em relação a outros, o problema. Provérbios 26:20 diz, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. Então, quanto mais transmitimos a notícia, mais alimentamos o fogo de algo desnecessário. Segundo, não alimentamos um problema apenas para os outros que estão envolvidos, mas também a nós. Em 2 de Pedro 2, nos versos 12 e 13, a Bíblia diz assim, fala do princípio de semeadura e colheita. Esses, porém, como animais irracionais, está falando da falta de bom senso, sabedoria, seres guiados pela iniquidade, instinto, né? Está falando do seu instinto, que nascem para serem capturados e mortos, como uma referência a qualquer animal que é caçado, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. E muitas pessoas não percebem que aquilo que plantam, colhem. Quando a Bíblia diz tudo que o homem semear, também ceifará. Que Deus nos ajude a ter o cuidado de ter não só uma preocupação social, psicológica com o perigo das novidades, mas a não quebrarmos princípios e sabemos que um dia todos estaremos diante do justo juiz. E Jesus falou que nós seremos julgados por toda a palavra que será proferida da nossa boca.